Bom dia. Um dia espetacular para nós. Olha que assunto, orações reduzidas. Então nós vamos aqui fazer um apanhado geral. Só é possível a gente falar das orações reduzidas se nós tivermos compreendido bem as orações subordinadas, que podem ser reduzidas também, né? Oração reduzida é um modo sucinto de dizer algo. Eu tenho uma forma desenvolvida com conjunções, que pode servir também, mas que se eu precisar dizer aquilo mais rapidamente, e é uma das características do mundo moderno, é fazer a coisa com uma rapidez muito grande. Então nós precisamos lembrar disso, é exatamente esta movimentação para representar isso que nós estamos dizendo. Então, uma das características mais proeminentes do mundo moderno é a rapidez. E na comunicação isso é fundamental em muitos aspectos, em muitas situações. E as orações subordinadas ou as orações reduzidas, elas nos dão essa oportunidade, essa condição. Vamos lembrar disso porque, nesse caso, menos é mais. É mais interessante, é mais inteligente, é econômico, é mais claro, é mais sucinto, tá vendo? Então, as reduzidas acabam sendo utilizadas, às vezes, sem uma percepção exata do conteúdo, da estrutura e do fundamento, mas da funcionalidade também, mas é utilizado em função do hábito, né, de se construir essas estruturas ou de se falar com alguém que tem hábito de construir essas estruturas conscientemente para produzir o efeito que se pretende. Então, como eu ia dizendo, as reduzidas, para eu classificar isso devidamente, eu preciso conhecer todas as orações subordinadas substantivas, adverbiais e adjetivas, e nesse contexto eu conseguir classificá-las com uma certa clareza, para que na reduzida, substituindo por um elemento ou outro, uma conjunção ou outra, que me conduza à classificação dela em sendo desenvolvida, eu consiga dizer do que se trata. Mas, considerando possibilidades, vamos pensando já nisso aí, expectativas de aprendizagem. Qual é a nossa expectativa? Identificar os diversos tipos de orações que em nossa língua são passíveis de construções reduzidas. As coordenadas não são. As adjetivas, as adverbiais e as substantivas são. Reconhecer as implicações positivas do emprego de orações reduzidas, com vistas à concisão, né? Eu disse que reduzido, então criar uma maneira de dizer algo que dependia de mais elementos de uma maneira concisa, precisa e rápida, ok? Características gerais. Reconhece-se uma oração reduzida quando ela apresenta as seguintes características: não possui um conectivo. Por quê? Porque o verbo está vindo em particípio, em gerúndio ou em infinitivo. Então, só se é reduzido em 3 formas verbais. As 3 formas nós chamamos, são as formas nominais do verbo. Então, essas 3 formas verbais são infinitivo, terminado em R, em gerúndio, NDO, e em particípio, ado ou ido, seguido não de a, ok? Então, vamos lá. Ouviram emocionados a jovem cantar. Ouviram emocionados a jovem que cantava. Seria ela desenvolvida, né? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida, nesse caso, de infinitivo. Cantar. A jovem
cantar. Ok? Então, vamos prosseguir para a gente entender com mais clareza. Visto a questão da redução, sem necessariamente voltar à classificação específica que nós fizemos. Qual é? Objetiva direta. Então, pode ser desdobrada em outra oração com verbo em forma finita, não mais infinita, tá? Qualquer coisa, forma finita. Então, ouviram, emocionados, que a jovem cantava. Então, ouviram o quê? Que a jovem cantava. No exemplo já apresentado, o verbo da oração está no infinitivo, como eu já disse, e aí a classificação da oração toda seria uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Já pensou uma classificação dessa? Nós estamos contando aqui oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, já deu 5. Reduzida de infinitivo, 7 expressões para a gente especificar a classificação que a gente deve reconhecer, e é uma das propostas de se estudar esse capítulo, é fazer esta identificação, reconhecer esses detalhes. Então, não se assuste com a nomenclatura, por isso que eu estou contando assim, tá? Todos esses nomes têm uma razão de ser. Veja, oração, porque possui um verbo, tá? Cantava e emocionar, e ouviram, né? Tá sozinho ali na oração principal, ouviram emocionados. Substantiva, porque essa função sintática é de natureza substantiva, né? O que é ouviram isso, ou o objeto direto. Ouviram o quê? Objeto direto. Objetiva, porque funciona como objeto do verbo ouvir na oração principal. Direta, porque o objeto do verbo é direto. Ouvir exige um objeto direto, um complemento direto. Reduzida, porque eu não tenho conjunção. Então, conectivo se foi a jovem cantar, que a jovem cantava. O verbo vai ser desenvolvido. De infinitivo, porque o verbo, em vez de estar cantava, está cantar. Ok? Verbo cantar. Ficou claro? Observe outros exemplos de orações reduzidas. Alimentando-se, você será um Hércules. Então, come, meu filhinho, come, para você ser forte igual o papai. Então, Hércules aí entra na figura mitológica, né? Se você se alimentar, ou se alimentar-se bem, você será como um Hércules. Então, é uma condicional. Oração subordinada adverbial, então já foi 3. Oração subordinada adverbial condicional. Como é? Alimentando-se, reduzida de gerúndio, porque não tem conjunção, conectivo não está ali, e alimentando termina em NDO. Dá para a gente entender, então, se alimentar-se bem, você será como um Hércules, não é o Hércules, não, é um Hércules muito forte. Chegada a hora, todos choraram. Quando chegou a hora, todos choraram. A oração em destaque equivale a quando chegou a hora. Chegada a hora é reduzida de particípio, porque o verbo está terminando em ada, ido ou ida, ado ou ada. São formas do gerúndio para masculino e feminino, distintamente. E a locução ou conectiva, a conjunção, não existe.
Então, quando chegar a hora, conjunção seria quando. Então, uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de particípio. Não se assuste com a nomenclatura que nós explicamos como é que ela é formalizada, né? Como é que ela é construída para chegar onde chegou aí, ok? Os diversos tipos de orações reduzidas. Nós falamos das 3 possibilidades em função das formas nominais do verbo: infinitivo, particípio e gerúndio, tá? Orações subordinadas substantivas reduzidas de infinitivo. Então aqui vamos pegar as substantivas. Convém ouvir os amigos. Convém que se ouça os amigos. Pede-se não fumar. Pede-se que não fumem. É proibido pisar na grama. É proibido que se pise na grama. Na verdade é pisar a grama. Ninguém pisa a grama. Linguagem coloquial aí. Se a gente for aproveitar a linguagem escrita, né, não caberia essa estrutura verbal, tá? Falta-me acabar a prova. Falta-me que acabe a prova. Predicativas: o seu desejo era tornar-se jogador de futebol. O seu desejo era tornar-se, era que se tornasse jogador de futebol. O bom é voarmos para Paris. O bom é que voemos para Paris. Então, estamos fazendo todas as possibilidades para a gente ir juntando Lé com Cré e entendendo. Então, as subjetivas foram as primeiras, depois as predicativas, as segundas. Vamos para as objetivas diretas, que são as mais claras aí no processo, mas desta maneira vai ficando mais simples compreendê-las e ver o fundamento e o funcionamento para a construção desta estrutura. Mandei o aluno sair. Mandei que o aluno saísse. Vi subir o balão. Vi que o balão subiu. Infinitivo, não é isso? Julgavam ser oportuna uma resposta. Julgavam que a resposta era oportuna. Tem que dar uma mexidinha às vezes, né? Nesse caso aqui, que é a objetiva direta, tem que dar uma mudada boa para acertar. Objetiva indireta, então vai entrar a preposição antes da conjunção agora, tá? As objetivas indiretas é assim, ó. Autorizaram o aluno a sair. Autorizaram a que saísse. Autorizaram o aluno a que saísse. Ok? Então pode ir, meu querido. Obrigaram-na a responder. Obrigaram-na a que respondesse. Completivas nominais. Estava certo de ser aceito no time. Estava certo de que seria aceito no time. Está lá infinitivo, né? Ser aceito. Tinha medo de ser rejeitado. Tinha medo de que fosse rejeitado. Estava apto a fazer o trabalho. Estava apto a que fizesse o trabalho. Olha aí, a gente aprendendo com os detalhes que estão surgindo à medida que a gente vai construindo as orações. Olha as apositivas, fazem papel de aposto, não é mesmo? Enfeitaram a rua com um objetivo. Enfeitaram a rua com um objetivo: homenagear Ayrton Senna. Isso deve ter sido em 2004, 2014, essa homenagem. Tem 20 anos aqui, está dizendo de 20 anos no Rio de Janeiro, essa homenagem, ok? Então, como é que fica? Se eu for transferir para o desenvolvida, fica:
enfeitaram a rua com um objetivo: que Ayrton Senna fosse homenageado. Orações adjetivas reduzidas de infinitivo. Então vamos ver as restritivas, né? Tem explicativas e restritivas. Vamos ver as restritivas. Foi a única a comparecer. Foi a única que compareceu. Olha a integrante. Que ele é sempre o primeiro a chegar. Ele é sempre o primeiro que chega. Então marcou, ele chega primeiro que os outros. Orações adverbiais reduzidas de infinitivo. Vamos ver as causais. As infinitivas aqui primeiro, né? Depois nós voltamos para as restritivas, aí nós vamos dar uma passeada boa aqui. Vamos ver orações adverbiais reduzidas de infinitivo. Foi preso por não respeitar infinitivo as autoridades. Desenvolvida fica: foi preso porque não respeitava as autoridades. Se eu colocar o por, vai ter que continuar infinitivo. Condicionais: sem fazer força não levantará esse peso. Se não fizer força, não levantará esse peso. Concessivas: apesar de estar cansado, foi jogar futebol. Embora estivesse cansado, foi jogar futebol. Consecutiva, consequência: o cão é bravo de meter medo. O cão é bravo que mete medo. Consecutiva. Ele é tão bravo, o cão, lindo seria assim, ó. O cão é tão bravo que mete medo. Aí então deveria entrar antecipadamente na estrutura da oração principal, ok? Finais: chegou cedo para ver o jogo pela TV. Por que ele chegou cedo? Para ver o jogo pela TV. Então, chegou cedo para que visse o jogo pela TV. Foi por isso que chegou cedo. Finais. E temporais: ao partir, despediu-se com um sorriso. Quando partiu, despediu-se com um sorriso. A nomenclatura gramatical brasileira não reconhece as orações subordinadas adverbiais modais. Não entra na lista ali não, tá? Então falava sem mover um músculo da face. Como que falava? Sem que movesse um músculo da face. Sem que. Orações reduzidas de gerúndio com valor de coordenadas. Olha só, show de bola essa especulação da aditiva. Veja bem, terminou a prova, entregando-a ao professor. Terminou a prova e entregou-a ao professor. Aí nós estamos colocando um gerúndio. Nós temos o hábito de dizer que o gerúndio é usado com muita frequência. Se isso ocorrer, também ocorre o que nós chamamos de gerundismo, né? O bom é a gente evitar essa repetição de estrutura para não ficar algo enfadonho, algo cansativo na linguagem, ok? E aí a gente chega nas orações reduzidas de gerúndio com valor de coordenadas. Falamos vamos tentar constituir assim. Falamos da aditiva, né? Entregando-a ao professor. Terminou a prova, entregando-a ao professor. E aí não dá para ter ideia de tempo, né? Aqui terminou a prova e entregou-a ao professor. Oração adjetiva reduzida de gerúndio. Vamos para restritiva. Algumas orações dá para articular bem. Ali estava o livro contendo gravuras. Ali estava o livro que continha gravuras, ok? Então, contendo para que continha. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Contendo
né? Terminada em NDO, ok? Sentindo, ó, causais aí, olha uma causal. Sentindo que choveria, ficou em casa. Porque sentiu que choveria, olha a causa, ficou em casa. Condicional. Querendo Deus, todos passarão. Lembra aquela expressão? Se Deus quiser, todos passarão. Se Deus quiser, é uma condicional. Concessiva tem um limite, nós vamos romper. Mesmo sabendo a resposta, omitiu-se. Embora soubesse a resposta, omitiu-se. Modais, nós já falamos a respeito das modais, mas como foi apresentada na apostila anteriormente, a gente fixa atenção nelas também, né? O Impala atravessou a estrada correndo. Então, o Impala é uma espécie de veado campeiro, né? Vamos dizer assim. Então, o Impala atravessou a estrada correndo. A oração não se desenvolve. Não tem como eu jogar ela. Como que ela atravessou? Correndo. O Impala atravessou a estrada porque estava correndo. Não dá. Tá? Não tem uma causa, não tem uma consequência, né? É modal. Como ele estava? Correndo. Então, nesse caso, eu não consigo desenvolvê-la. Pode acontecer? Aconteceu aí. Finais, que indica objetivo claro. Enviei-lhe um bilhete convidando-a para o meu aniversário. Então, como é final, para, não é convidá-la? Enviei um bilhete para convidá-la para o meu aniversário. Convidar ela para convidá-la. Convidando. Então, para aí, que seria a finalidade. Temporais. Estuda sempre, ouvindo pagode. Enquanto ouve pagode, estuda. Ouvindo está no gerúndio, então tem que mexer na articulação do ouvindo, daquilo que está reduzida de particípio, de infinitivo ou de gerúndio, ok? Orações adverbiais reduzidas de particípio, causais. Dada a resposta correta à questão, ganharam os pontos. Porque deram a resposta correta à questão, ganharam os pontos. Porque deram causais. Condicionais. Feito o trabalho de recuperação, a casa ficaria habitável. Estava tudo bagunçado, né? Se fosse feito o trabalho de recuperação, a casa ficaria habitada. Ou habitável, né? Pode permanecer nas mesmas condições. Não é o plano da articulação, porque não é a condicional. Concessiva, estudada intensamente a matéria, ainda assim não fez boa prova. Então, embora estudasse intensamente a matéria, ainda assim não fez boa prova. Ok? Embora concessiva. Temporais. Chegada a hora, iremos embora. Quando chegar a hora, iremos embora. E aí vai sucessivamente. Como de hábito, o contexto comanda a classificação. Isso nós já dissemos, né? Vamos repetir para a gente poder aproveitar melhor o conteúdo, aproveitar melhor as informações que são aqui veiculadas. Na maioria das vezes, valemos-nos do contexto para descobrir a relação de um termo ou de uma oração em uma passagem, ou seja, para identificar-lhes o valor semântico ou sintático, né? Que no caso é sintático. Com as orações reduzidas não é diferente. Veja os seguintes casos. Chegando cedo, ela pôde ver o jogo na TV. Chegando cedo, ela poderá ver o jogo na TV. Chegando na hora marcada, não encontrou ninguém, porque todos os outros se atrasaram. Veja que as situações são diferentes, que gera diferentes valores para as orações reduzidas, que é
chegando cedo, ela pôde ver o jogo na TV. Então, o que é que nós estamos mostrando? Embora todos sejam chegando cedo, chegando na hora marcada, nenhuma delas é temporal, nenhuma delas. Veja isso. Chegando cedo, ela pôde ver o jogo na TV. Então, por que ela pôde ver o jogo na TV? Porque chegou cedo. Então, é uma causa. Porque chegou cedo, pôde ver o jogo na TV. Chegando cedo, ela poderá ver o jogo na TV. Se chegar cedo, vamos colocar assim, é uma condicional. Poderá ver o jogo na TV, nesse contexto, tá? Tudo baseado numa reprodução da quase a mesma estrutura reduzida. Chegando na hora, não encontrou ninguém. Embora chegasse na hora, uma concessiva, não encontrou ninguém, porque todos os outros se atrasaram. Então, olha só que riqueza de detalhe cai nas nossas mãos quando a gente avalia o contexto. O guardador de rebanhos, vamos dar uma olhada cuidadosa aqui, só para a gente se inteirar dessa riqueza textual, desse material que está à nossa disposição. O escritor português Fernando Pessoa ficou conhecido por uma produção literária marcada, entre outros aspectos relevantes, pela criação de heterônimos, ou de nomes diferentes. Ele escrevia uns 20 estilos diferentes, como se fosse hoje, na literatura espírita, a psicografia, né? Nós temos aí Francisco Cândido Xavier, que deixou psicografado mais de 400 obras, sei lá, de 60, 70, 80 autores ou muito mais. Divaldo Pereira Franco, da Bahia, né, tem aí mais de 130 livros psicografados, né, de autores diversos também. Então, Fernando Pessoa fez isso e chamou de heterônimo, né, e produzia, como Alberto Caeiro, como Álvaro Campos, né, e outros tantos aí que a gente não se lembra detidamente no momento, que consistem em outros eus poéticos, com personalidades, temas, estilos e técnicas próprios. Entre os heterônimos do poeta modernista está Alberto Caeiro. Dentro desse universo múltiplo de identidades inventadas por Pessoa, Caeiro é um poeta voltado à simplicidade e à negação de considerações filosóficas. Cultor da natureza e detentor de uma escrita marcada pelo coloquialismo. Então, só coloquial, simplista, né? Muito simplista. Da sua obra Guardador de Rebanho, destacamos a seguir alguns versos representativos desse seu estilo e de uma concepção antimetafísica do mundo, nos quais se percebe a preponderância da simplicidade poética. Então, bem simplista, como eu disse. Analisamos nesses exemplos empregos de orações reduzidas de infinitivo, muito presentes em seu discurso lírico. Por quê? Porque as desenvolvidas têm que ter um outro conhecimento, uma outra estrutura gramatical, e aí ela acaba ficando culta demais. Se ele era simplista, tinha que pegar a maioria dos temas aí, tratar a maioria das ideias, né, usando o infinitivo. Então, sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, quando nascer, né, quando nascesse, repassasse que nascera deveras, reparasse que nasceras devera. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Eu tenho ambições, não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é minha maneira de estar sozinho. Também eu nunca guardei rebanhos. A primeira que eu li é: o meu olhar é nítido como um girassol. A segunda é: há metafísica bastante em não pensar em nada. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum.
para que é preciso ter um plano, o melhor é ter ouvidos e amar a natureza. Aquela senhora tem um piano, é o título desse excerto aí, né, do poema em que ele se encontra. Se eu pudesse trincar a terra toda, diz assim: se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. Tá? Isso é o Alberto Caeiro, né, utilizando as infinitivas. Então vamos pegar aqui, olha, ser poeta não é uma ambição minha. De estar sozinho ao nascer, elas não terem sentido íntimo nenhum. Ter um plano, ter ouvidos, amar a natureza, ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. Então, tá aí algumas passagens, né, do Fernando Pessoa com o heterônimo de Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos, né, é o livro e a obra em que foram selecionados esses excertos, e fica aí a nossa dica, né, a respeito da translação, né, de uma oração desenvolvida para uma oração reduzida, e para que haja a classificação da oração reduzida é possível a gente desenvolvê-las, né? E para isso a gente precisa adicionar conjunções ou locuções conjuntivas que nos permitam entender o fundamento exato desta oração, que possivelmente, se é reduzida, vai ser de infinitivo, de particípio ou de gerúndio. Um abraço para todos, um ótimo trabalho, um bom estudo aí, sucessão para vocês.